E a segunda maneira de gerar essas reações bioquímicas é através do impacto, que são o quê? Frustrações, acidentes, emoções, traumas que marcaram através de um impacto, através de algo impactante. Então vamos lá, vamos explicar melhor isso. Imagina que no seu cérebro existem várias lâmpadas, várias. E aí, conforme você vai gerando memória e significado, essas lâmpadas vão acendendo. Vamos dizer que lá na sua infância, o seu pai sempre falava assim: ah, dinheiro não nasce em árvore. No começo você não entendia muito isso, mas teu pai começou a falar tanto sobre isso, que começou a acender uma luzinha na sua cabeça. E essa luzinha, no começo, ela acendeu bem pouquinho. Por quê? Ah, porque dinheiro não nasce em árvore. Daí você vê que não é fácil ganhar dinheiro, que é uma coisa difícil. E aí você vai criando memória e significado a respeito desse assunto, né? Tem um livro muito interessante, que é esse aqui, ó, O Segredo de uma Mente Milionária, que ele fala justamente a respeito disso, de você criar memórias e significado com bons hábitos, ter uma mente forte, ter uma mente que te ajude a ter sucesso. Para algumas pessoas, o conteúdo desse livro ele pode dizer que não tem a ver com branding. Depois, quando você estudar essa parte da física quântica, você vai ver que tem muito a ver. Essa parte de vivência, ambiência, cultura, emoções, você vai ver que esse livro ele fala sobre comportamentos que uma pessoa que tem uma mente milionária tem, que as pessoas que não conseguem ter sucesso não têm. E aí você vai conseguir entender o quanto esses comportamentos interferem na nossa vida e o quanto eles estão próximos de você ter um branding. Você vai ver no capítulo, quando a gente começar a falar sobre comportamentos, que vai ser lá aquela parte de ondas, vibrações e frequências, vocês vão ver que transformador e incrível é. E aí você vai entender os comportamentos que estão escritos nesse livro. Então, a gente já percebeu ali que as reações bioquímicas podem ser feitas por repetição, que é quando seu pai falava sobre dinheiro e aquilo foi causando uma marca tão grande que hoje ela formou um conceito muito claro na sua mente, acendeu essa lâmpada hoje de uma maneira forte, mas também ela pode ser feita através de um impacto. Por exemplo, você está dirigindo o seu carro e sofre um acidente de carro. Aquilo vai gerar uma memória tão forte em você, que vai explodir a sua mente. Então, aquela lâmpada, ela acendeu tão forte, que de uma maneira só, ela já causou uma marca muito significativa em você. E isso é uma resposta do teu cérebro. Por quê? Porque você gerou um problema e ele, para se proteger, ele vai fazer o seguinte: eu vou deixar uma marca tão forte, essa pessoa ela vai lembrar de cada detalhe, cada segundo que aconteceu aquele acidente, você vai lembrar como se fosse horas. E aí você vai lembrar de segundos antes, segundos depois. Por quê? Porque é uma proteção do cérebro para causar uma memória e você nunca mais andar em alta velocidade no seu carro, porque você sabe que aquilo vai ser perigoso, que aquilo pode te gerar um dano. Então, através de um impacto, você gerou memória e significado, criou um caminho forte, acendeu uma lâmpada de uma maneira muito forte na sua mente. E isso vai gerar o quê? Gera um trauma. Da mesma maneira, quando você termina um relacionamento. Você fez juras de amor e ficou muito tempo investindo no relacionamento e de uma hora para outra o seu cônjuge ele não quer mais. E aí o que acontece com você? Você gerou uma esperança, você tinha todo um planejamento e do nada foi perder o seu chão. O que acontece? Da mesma maneira, é um trauma, é algo forte, é algo que acende a lâmpada de uma maneira muito forte e ele vai marcar você. E aí o que acontece? Você acaba mudando o seu conceito acerca de namoro, de família, porque o seu cérebro vai dizer assim: eu nunca mais quero passar por isso, eu nunca mais quero passar por essa situação. E aí você começa a criar um comportamento diferente do que você tinha antes de ter essa memória e significado. E é da mesma maneira que nós vamos se comportar na vida do nosso cliente. Ou a gente vai criar um relacionamento através de repetição, você vai lá, através do marketing de conteúdo pelas suas redes sociais, ficar lembrando dele, gerando memória e significado, ou então você vai fazer de uma maneira que seja impactante, que vai marcar ele através do impacto. E é da mesma maneira que nós vamos se comportar na vida do nosso cliente. Ou a gente vai... Não é nada fácil você gerar memória e significado com impacto na vida da sua audiência ou do seu cliente. Você vai fazer algumas estratégias e não vai ser todas que vão funcionar, mas quando funciona, ela é interessante, ela gera uma lembrança muito positiva da sua marca. Quando você vê algumas notícias, por exemplo, o menino que faz entrega lá no Uber, que ele foi humilhado dentro de um condomínio, daí mostra lá o cara humilhando ele, ou aquela situação que aconteceu entre o mendigo e a moça, e aí você vê toda aquela situação que aconteceu, né, quando a mídia dá essa importância para esse tipo de assunto. Esse é o tipo de memória e significado que ele acaba utilizando os dois canais. É uma informação que ela chega muito impactante, porque ela é muito diferente do que a gente está acostumado, e aquilo é falado tantas vezes, que gera uma memória e um significado muito forte. Por mais que você não queira entender ou participar desse tipo de informação, ela acaba chegando a você de algum jeito.
E é justamente por isso que essas pessoas ficam tão famosas. Por quê? Você acabou vendo tanto elas, seja ela por impacto ou por repetição, que ela gerou uma memória para você e ela tem uma presença na sua mente. Então ela gerou uma marca. Quando você olha para aquela imagem, quando você olha lá para o rosto do mendigo lá que saiu com a menina, você vai lembrar do que aconteceu com ele. Quando você olha ali o Luva de Pedreiro, você lembra do menino que estava lá no interior jogando futebol. Por quê? Porque são imagens que são marcantes. Ela vem muito diferente do que a gente está acostumado, então ela gera um impacto e ela repete tantas vezes, que você acaba lembrando e fazendo associações desse personagem.